Grandioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar agora mais uma vez para refletir em Tua palavra, Senhor. Pedimos ao Senhor a unção do Espírito Santo para que a gente possa compreender as Escrituras e que o Senhor venha preparar o seu povo nesses últimos dias, Senhor. Vivemos tempos difíceis, tempos angustiosos, tempos trabalhosos, mas precisamos, ó Pai, do discernimento espiritual, Senhor. Precisamos do Teu colírio para que o Senhor unja nossos olhos a fim de que a gente veja. Por favor, Senhor, nos ajude agora para que a gente possa compreender a Tua palavra mediante a instrução do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, queridos. Vamos ler, então, o relato bíblico sobre o quinto e o sexto dia da criação. E o que podemos aprender com isso? Gênesis capítulo 1. Nós já passamos pelo primeiro dia, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto. Agora a gente vai passar pelo quinto e pelo sexto. Esse quinto e sexto dias não iremos falar tantas coisas sobre eles, mas eles também são de extrema importância. Olha só. Vamos ler juntos então. Gênesis capítulo 1, verso 20. Gênesis 1, 20. Diz assim, ó. E disse Deus: produzam as águas abundantes répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e à manhã, o dia quinto. Então vamos lá. O que foi que teve no dia quinto? Deus criou o quê? Os répteis. O que mais? As aves. E o que mais? As grandes baleias. Então, o que a gente pode entender disso? Vamos pegar um exemplo aqui, pegar um detalhe desse quinto dia, para a gente poder observar algumas coisas. Vamos lá. Por que na criação, em um determinado dia, Deus escolheu um dia para criar as variedades de animais? Por que isso? Foi para que exatamente a gente pudesse perceber a diversidade, a multiforme graça de Deus. Em que sentido? Veja só, Deus criou uma baleia gigantesca e ao mesmo tempo Ele criou um passarinho pequenininho. Isso é para me mostrar o seguinte: Ele se preocupa tanto nas coisas gigantescas, os animais gigantes, mas esse mesmo animal gigantesco Ele cuida da mesma maneira que um pequeno pardal. E olha o que o próprio Deus diz para nós na palavra dele em Jó capítulo 12, versos 7 a 10. Olha o que diz as Escrituras. Ó. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Jó 12, versos 7 a 10. Então Deus fala assim, olha, os animais eles vão te ensinar. Procure saber, procure entender, porque eles vão te ensinar. Então Deus deixou aqui, em um dia só, Deus criou esses animais para instrução. Para que a gente pudesse entender ainda mais do plano de Deus para a raça humana também. Agora veja só. Olha o que Cristo fala em Lucas capítulo 12, versos 6 e 7. Veja que coisa maravilhosa. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis ou 2 centavos? E nenhum deles está esquecido de diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então, Jesus invoca o seguinte, ó. Se você olha para uma montanha, realmente você vê um poder gigantesco. Você vê uma baleia gigantesca com aquele tamanho enorme, você realmente fica impressionado. Mas ele diz assim, mas olha também para o passarinho. Olha também para a borboleta. O Espírito de você fala assim, o Deus que criou os mundos também criou a borboleta. Né? Ele também fez questão de pintar ali as asinhas da borboleta. E se você botar um microscópio ali, você vai ver a riqueza de detalhes. E ele se preocupou com isso também. E Jesus falou, olha, se ele se preocupa com um passarinho,
que é uma coisa pequenininha, né? Um ser pequenininho ali, que aparentemente não tem, né, aos olhos humanos, entre um passarinho e uma baleia, você ia cuidar muito mais de uma baleia, que precisa muito mais cuidado do que um passarinho. Ele fala assim, mas se ele dá o mesmo cuidado para os dois, quanto mais a você que foi feito a imagem e semelhança dele. Então, aí ele diz, mas o cuidado de Deus com os pássaros faz mais do que nos assegurar de seu cuidado com nossas necessidades físicas. A vida é mais do que carne. O cuidado de Deus nos assegura que Ele suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Então, o fato de você ver tanta diversidade entre os animais, Deus está mostrando para você que Ele realmente trabalha na multiplicidade. Ele não fica absorto na grande quantidade de animais que existe, nas diferenças de tamanhos disso daqui. Ele está querendo dizer para mim e para você também o seguinte, olha, o Espírito de Deus fala, conte tudo para Deus, creia que das coisas maiores da sua vida, até as mínimazinhas, Ele se importa. Ele se importa. As dificuldades da vida podem ser tamanhas como uma baleia gigante, e também podem ser pequenininhas como uma asa de uma borboleta. Ele vai dar a mesma atenção e o mesmo cuidado. Isso não é interessante, porque às vezes a gente pensa assim, né? Eu já ouvi pessoas falarem isso. Ah, mas Deus não vai se importar com isso. Para que eu vou falar isso para Deus? Porque é uma coisa tão... Tem tantas pessoas passando por situações piores do que eu. Já ouvi pessoas falarem assim. Tem tantas pessoas passando por situações piores que eu acho que seria um egoísmo da minha parte eu ficar falando essas coisas para Deus. Não. Claro que não. Porque se Ele disse para você que Ele criou a baleia e Ele criou a borboleta, pode existir problemas que são maiores, e existem, realmente. Mas Deus vai cuidar tanto dos maiores, mas nem por isso Ele vai deixar de dar atenção para esse problema que não há. Não foi pelo fato de Ele ter criado baleias, tubarões e tudo isso que Ele deixou de criar um pequeno inseto. Você já viu uma joaninha? Que coisa bonitinha. Ele criou com a mesma perfeição de detalhes a joaninha do que criou um tubarão gigantesco, com todas as suas mandíbulas, tudo aquilo ali. Então ele está dizendo, olha, se eu dou atenção a tudo isso, não deixo faltar nada para nenhum desses animais, você pode contar tudo comigo. Desde as pequenas coisas até as maiores. Só que tem um detalhe mais em relação a isso. E aí eu coloquei esses versos aqui para a gente ler junto. Veja que coisa incrível. Vamos ler o Salmo 145. Olha o que esse quinto dia da criação nos ensina. Salmo 145, verso 8 até o 19. Veja que confiança nosso Pai nos dá. Salmo 145, verso 8 até o 19. Olha que coisa linda isso. 145 do verso 8 diz assim, ó, misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Vamos parar aqui, olha que interessante. Lembra que em Jó falou assim, pergunte para os animais, eles vão te dizer. Olha o que o Salmo está dizendo no verso 10. Todas as tuas obras te louvarão ao Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Verso 13 agora, Salmo 145, verso 13. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Olha isso, que coisa maravilhosa, o cuidado de Deus pela sua criação. A Bíblia diz assim, ó, Ele é quem sustenta todos os que caem e levanta os abatidos. Aí no verso 15 fala assim, ó, os olhos de todos esperam em ti e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Então, diariamente, a alimentação dos animais ao redor do mundo inteiro é Deus que dá. Que coisa maravilhosa. Agora imagine quanto
trabalha ele não tem? Mas será que ele fica absurdo porque tem tanta coisa para fazer? Não. Mas ele que alimenta todos os dias os animaizinhos. Todos os dias ele está ali alimentando. E ele não só alimenta os animais, mas quando o Salmo mostra esse cuidado que ele tem pelos animais, olha o que ele fala. Ele levanta os abatidos. Ele levanta os abatidos. Olha o verso 20 agora. O Senhor guarda todos que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre, pela sua bondade. Agora volte para o Salmo 104. Detalhe, vamos parar aqui rapidinho. Então, a gente conseguiu perceber que quem alimenta todos os dias os animais é quem? É o Senhor. Mas Deus utiliza sim de agentes, por exemplo. Você pode ser um agente de Deus para ajudar. Quer ver um exemplo? É muito comum uma característica dos homens que é prender passarinhos. É ou não é? Ver um passarinho bonitinho, a mente já, né, de prisão, de prender, de malignidade muitas vezes. Quer fazer o que com o passarinho? Prender uma gaiola. Mas você precisa prender realmente um passarinho numa gaiola para poder alimentar aquele passarinho? Deus sempre trabalha com o princípio da liberdade. Você pode fazer o seguinte, ó, um exemplo, você mora na roça, você vê aquele passarinho bonitinho, o que você pode fazer? Bota uma estaca, bota um pedacinho de madeira e bota a comida para aquele passarinho ali. Pronto. Sabe o que vai acontecer com o tempo? Ele vai sempre vir ali. Eu digo isso porque a gente fazia isso lá na roça. E era certo. Na hora que a gente ia almoçar, no meio-dia, vinha eles. Pássaros lindos. Você pode ser um agente de Deus para ajudar também. Você não precisa aprender aquele pássaro. Deixe ele na liberdade porque Cristo fez ele para ser perto. E aí, se você colocar ali, você comprar um milhozinho e colocar aquela farinhazinha, você coloca no chão e deixa eles virem lá. Eles vão se alimentar. Mas é Deus que está os alimentando através de você. Agora, o fato de Deus alimentá-los significa que eles devem ficar ociosos? Veja o Salmo 104. Vamos ler aqui, Salmo 104. Salmo capítulo 104. Deixa eu ver aqui. Salmo capítulo 104. Verso 27 e 28. Todos esperam de ti que lhes deis o sustento em tempo oportuno. Não é exatamente isso que a gente viu no Salmo 145? A mesma coisa. Só que olha o verso 28. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enchem de bens. Ou seja, Deus dá, mas eles precisam recolher. É a mesma ideia do maná. Lembra que Deus fazia chover o maná. Mas se eu ficasse assim, já vai chover maná mesmo, eu vou ficar aqui tranquilo. Eu ia comer maná? Então o princípio de Deus é, Deus dá, mas Ele pede a sua cooperação. Então se o passarinho não for até aquele lugar que ele sabe onde ele vai encontrar comida, ele vai morrer de fome. Então Deus nunca permite a ociosidade na criação. Percebe isso? Ele dá, mas Ele também coloca um princípio que é o princípio do trabalho. Exercício físico, como os animais naturais. Agora veja só, quando você percebe isso, olha que lição Deus quer dar, e a gente vai ver que Israel falhou em entender isso. É uma lição simples isso que a gente acabou de falar, sim ou não? Sim. Mas olha só o que Deus falou para o povo de Israel em Deuteronômio capítulo 8. Inclusive Jesus utilizou essa passagem para repelir Satanás no deserto. Veja só, Deuteronômio capítulo 8. A gente vai ver que às vezes histórias simples, ensinamentos simples, tem um grande poder espiritual. Veja só. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio 8. A gente vai ler do verso 10 ao 12, depois o 14, o verso 17 e o verso 18. Deuteronômio capítulo 8, verso 10. Olha o que ele diz. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os seus gados, os seus rebanhos,
e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, verso 14, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, de escorpiões e de terra seca em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Então, olha só o que Deus está dizendo. Tome cuidado. Tome cuidado. Para que quando você começar a trabalhar, porque o princípio é, Deus dá, mas Ele também ordena que você não fique ocioso. Mas Deus diz, mas tome cuidado. Para que quando você começar a trabalhar, que você começar a se alimentar e ficar farto, e aí você começar a adquirir riquezas, você não começa a pensar no fundo do seu coração, isso aqui fui eu que, isso aqui é meu, minha força, meus talentos, se não fosse eu para fazer isso aqui, e o que é isso? Como é que a gente pode dar um nome para isso? Orgulho. Exatamente. Orgulho. Então, exato. Autossuficiência, orgulho. Então, quando Deus mostra para você a criação, Ele fazendo toda essa multiplicidade de peixes, de aves, de regras, Deus está dizendo assim, ó, eu sou suficiente para cuidar de todos eles. Para mim não importa se tem milhares, grandes, pequenos, isso, não. Eu cuido de tudo. E a gente entendendo isso, o Senhor disse, lembre-se dessas coisas. Porque senão, é certo que o orgulho vai te abater. Você vai ser abatido pelo orgulho, pela autossuficiência. Vou dar um exemplo de como, olha só, como isso aqui mudou a história de todo o planeta. Rei Ezequias. O que foi que aconteceu com o rei Ezequias? Se ele só tivesse lembrado desse princípio aqui, não vou nem falar de outras coisas. Isso aqui parece tão simples, né? Eu tenho que lembrar sempre que é Deus que provê. Tá. Lembra do rei Ezequias. Ezequias estava doente. Quando ele estava doente, ele entendeu que toda carne é erva. Sim ou não? Entendeu? Ele tinha força para fazer alguma coisa? Não. O que foi que ele fez? Vira para a parede e faz o quê? Chora e começa a orar. Porque ele entendeu que ele, por ele mesmo, não podia absolutamente nada. Pronto. Estava perfeito ali. Ele entendeu o princípio. É exatamente isso. Quando ele entendeu isso, que ele se humilhou e entendeu que ele não era nada, que ele era pobre, aí Deus enviou o profeta Isaías novamente. Diga para ele. O que foi que Deus fez com o rei? Ezequias acrescentou quantos anos para ele? 15. Pronto. E ele estava realmente entendendo isso. Mas depois que passou a tribulação, depois que as coisas começaram a melhorar, Deus já tinha dito, olha, quando você começar a enriquecer, quando você começar a trabalhar, não pense que é por sua causa. Não, eu que estou dando. Eu só estou te fazendo participante. Só isso. Mas aí o rei Ezequias viu a glória do reino, viu as coisas aumentando, dinheiro entrando, as coisas do reino dele melhor, ele com saúde, ele falou, rapaz, é isso mesmo. Quem vai ser um rei como eu? Eu administro bem, fiz cursos. Então, eu que estou realmente administrando tudo bem direitinho, está tudo bem ordenado, olha só que coisa maravilhosa. Aí vem os babilônios. Quando os babilônios vêm, era para ele fazer o quê? Ó, isso aqui, ó, é Deus que está fazendo. É o Deus que eu sirvo. Ele fez isso? Não fez. E aí ele atribui toda a glória do reino para ele mesmo. Olha o reino, vem para o reino. Olha, é isso. E se você for reparar no superficial, você vai ver um detalhe que é muito forte isso. Foi exatamente por causa dessa atitude dele que os babilônios voltam para a Babilônia e ali começa o processo de desejar tomar Israel. E toda a história da humanidade muda por causa dessa atitude de Ezequias. Sabe por quê? Porque quando você olha para o livro de Daniel, que você vê lá Daniel falando assim, tu és a cabeça de ouro, e aí depois vem Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e tudo isso, essa história que aconteceu só se deu por causa dessa atitude de Ezequias.
Porque se ele não tivesse tido aquela atitude dessa maneira, a história seria completamente diferente. Ele mudou a história de todo mundo por uma atitude irrefletida. Será que é pouca coisa a gente entender essas coisas aqui? Você pode mudar a vida da sua família por um ato. Tem um texto de Ellen White que ela fala assim, ó, você pode perder corações para sempre por causa de uma atitude. Então Deus falou, atente para isso. Para que não, mantenha sempre que eu sou o mantenedor. Eu sou o provedor. Sou eu que mando as coisas. E tudo é meu, não seu. Para que seu coração não se eleve e você acabe colocando tudo por água abaixo. Então esse é um princípio extremamente poderoso da gente se lembrar sempre que Deus fala para nós. E aí aqui no livro fala assim, do físico devemos aprender lições concernentes ao espiritual. Deus providenciou todas as bênçãos espirituais que o homem necessita, e mais do que ele pode perceber. Olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Pergunta. Todos que estão aqui nesse lugar aqui, nesse momento, têm todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo? Eu não entendi bem isso. Acho que não. Eu vou formular a pergunta de novo. Aqui está dizendo que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Certo? Então, todos aqueles que creem em Cristo têm todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Sim. Porque a Bíblia diz isso. Mas talvez você olhe para a sua vida ou para a vida de alguém, seja lá quem for, e você consegue enxergar todas as bênçãos espirituais na sua vida? Não. Mas você tem todas elas? Tem. Então por que não está aparecendo mais? Eu não colaborei para isso. Esse é um ponto interessante. Olha só, esse livro traz uma história que eu achei muito interessante. Ele fala a história de um homem, a quem alguém chegou para ele e falou isso, olha, Cristo te deu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Olha o que o homem fala. Olha a pergunta que ele fala. Se é assim, ou seja, se eu realmente tenho todas as bênçãos espirituais, por que eu não tenho todas as bênçãos espirituais? Por que é que me falta tanto e tenho tão pouca alegria na vida cristã? Interessante essa pergunta, né? Se realmente está escrito que Cristo me deu todas as bênçãos espirituais, por que eu não consigo enxergar essas bênçãos na minha vida? Olha a resposta que alguém ofereceu para ela. O que você diria de um homem que viesse à sua casa quase morrendo de fome, se quando você estivesse organizando a mesa com o melhor que sua casa oferece, ele ainda torce as mãos e geme, eu estou com tanta fome, como eu gostaria de ter algo para comer? Você diria que, se ele está com fome, a culpa é toda dele, que muito lhe foi dado, e que tudo que ele tem para fazer é segurar e comer. O fato de que ele ainda está morrendo de fome não prova que você não deu a ele tudo o que ele precisa. Assim é com os dons graciosos de Deus. Ele deu todas as bênçãos espirituais. E se falta, é porque você não tomou posse daquilo que ele providenciou tão ricamente. Todos conseguiram entender isso aí? Só que aí o homem não insistiu. A pessoa respondeu isso para ele. Ele disse assim, rapaz, é que nem você estiver aqui, no banquete. O banquete é todo seu. Mas você fica parado lá, estou com fome. E a mesa está na sua frente. Aí você fala assim, estou com muita fome. Se você não pegar e comer, você vai estar com fome, mãe. É uma coisa extremamente prática. Se a mesa já está estendida na sua frente, você só precisa pegar com a mão, botar a mão na comida e comer, sim ou não? Sim. Mas aí olha o que ele fala. O homem insistiu que esta não era uma ilustração justa, pois disse ele, o mendigo pode ver a comida diante dele na mesa, mas eu não posso ver as bênçãos de Deus. Então assim, se fosse uma coisa que eu visse, eu poderia ir lá e pegar. Mas eu não vejo as bênçãos de Deus. Só que olha só, é verdade que não podemos vê-las, mas podemos ter mais certeza delas do que se pudéssemos vê-las. Temos a garantia da palavra de Deus que nos foi dada, e não pode haver nenhuma dúvida sobre isso. Nossos olhos muitas vezes nos enganam, mas a palavra do Senhor nunca o faz, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Hebreus 4:18. Então veja, muitas vezes a palavra de Deus, por exemplo, tem um verso que diz assim, a tua mansidão me engrandeceu. O que significa isso?
que a mansidão de Deus em mim me engrandece, me eleva enquanto ser humano. Mas na minha vida diária, eu sou uma pessoa que se estressa fácil. Veja só, a bênção da mansidão, Jesus já pegou isso assim, ó, é sua. A palavra de Deus já lhe disse isso, é sua. Só que o que aconteceu? Você não tomou posse disso ainda. Aí tem um texto que a irmã White fala assim, ó, ela compara a fé com uma mão. Alguém já viu aquele texto que ela fala assim, a oração é a chave na mão da fé para abrir os tesouros celestiais. Ou seja, existe uma casa de tesouros que Deus já lhe deu livre acesso. Olha, filha, é como se ele pegasse você na mão e disse, filho, olha só, aqui dentro tem todos os tesouros que você jamais poderia imaginar, mas é tudo seu, já está aí já, foi comprado para ti, pode pegar aí à vontade. A hora que você quiser do dia, vir sacar nesse banco, pode sacar, tudo seu. Se você fica parado diante daquele banco e fica assim, uau, isso aqui tudo é meu, mas você não for lá abrir para pegar o que está lá dentro, você vai ter aquilo ali? Tem uma história muito interessante, eu vou só comentar ela rapidinho, que é a história de um rapaz, eu vi isso em uma pregação, que eu fiquei assim, olha só, gente, que coisa, mas é uma história real mesmo. Que tinha uma mulher passou trabalhando para uma senhora, na casa da senhora, né? E ela trabalhava limpando a casa da senhora durante muito tempo. Só que essa senhora, ela era muito rica mesmo. E essa moça que trabalhava limpando a casa, ela era analfabeta, ela não sabia ler. E aí o que aconteceu? Ela tinha uma boa relação com a moça, né, com a senhora e tudo, e ela sempre trabalhou para ela. Até que chegou um momento que essa senhora ficou doente. E aí a senhora falou assim, eu quero te dar um presente. E a senhora deu um quadro para ela. E ela achou aquele quadro lindo, 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 lindo. E ela falou, olha só que coisa linda. E ela leva aquele quadro para casa e coloca e pendura o quadro na parede da casa dela. E aí ela lembra assim, mas isso é de recordação. E assim, essa senhora morre. E passa-se anos e anos e tudo, né? E ela fica até chateada com a senhora, porque ela fala assim, olha, eu fiz tanta coisa, né, por ela e tudo, a gente sempre teve uma amizade boa, e ela nem sequer lembrou de mim e tal, e tudo, e a senhora já tinha morrido. E aí essa mulher, o tempo vai passando, e essa mulher adoece também. E ela já está à beira da morte. E aí alguém chega para ela e fala assim, cara, não tem ninguém na sua família, você não tem dinheiro para arcar com as despesas do hospital e tudo. Ela fala assim, não tenho nada. Aí a pessoa fala assim, você precisa de alguma coisa e tudo, aí ela, acho que ela pede alguma coisa lá, e aí a pessoa vai na casa dela para poder pegar. Quando chega na casa, a pessoa nota o quadro. E quando a pessoa olha para o quadro, a pessoa vê que estava escrito coisas. Quando ele for olhar no quadro, a senhora que ela trabalhava deixou um testamento assim, olha, eu não tenho filhos, né, meus filhos morreram, e tudo isso, você é a pessoa mais próxima a mim, então toda a minha riqueza, quando eu morrer, é sua. Pense só. A mulher viveu a vida inteira depois que aquela senhora morreu, sem saber que ela era extremamente rica. Mas nunca tomou posse da riqueza que era dela. É exatamente isso que muitas vezes a gente vive. Cristo já morreu, já pagou o testamento, já colocou os tesouros no banco celestial, e a gente vive muitas vezes, todos os dias, nós sendo extremamente ricos, porque a Bíblia fala, ele se tornou pobre para que vocês se tornassem ricos. Nós já somos ricos, a Bíblia já fala isso. Nós já somos ricos, não em riquezas de dinheiro, a Bíblia não fala isso, fala ricos de bênçãos espirituais. O celeiro está cheio, é tudo nosso já. Mas a gente não acredita muitas vezes, não toma posse disso. E aí o que acontece? A gente vive uma vida de escassez quando existe uma abundância gigantesca para nós. Então a palavra de Deus chega a nós e fala assim, ó, tua mansidão me engrandeceu. Olha, Senhor, o Senhor me prometeu isso. Então eu vou tomar posse disso. Eu vou começar a reclamar dessa promessa em oração. Senhor, eu não sou assim, mas a tua palavra me fará assim. E pronto, você vai ser assim. Você percebe então isso? Que você é rico em Cristo Jesus? Que os bancos celestiais já estão abertos para você e você pode a qualquer hora do dia sacar bênçãos espirituais? Porque ele não falou que você tem muitas, ele falou que você tem todas. O reino inteiro dele é nosso, louvado seja Deus.
Por isso que Jesus fala, não temais, ó pequenino rebanho, porque a vosso Pai vos agradou dar o reino. O reino já é nosso. Então, ele diz, a palavra de Deus faz coisas que antes não existiam. Portanto, podemos ter certeza de que todas as coisas que precisamos para esta vida, bem como para o que está por vir, foram livremente dadas a nós e que temos apenas que nos apropriar delas. A gente sabe muitas vezes que vem um tempo de angústia longa, ou a gente fica pensando, será que eu vou conseguir suportar? Mas a gente esquece que o próprio mercador celestial já chegou a nós e falou assim, ó, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. O que é esse ouro provado no fogo? O Espírito de Profecia fala, é a fé e o amor puros. Fé e amor puros significa obediência. Ou seja, Cristo já disse, olha só, vem um fogo gigantesco pela frente. Fogo na Bíblia é símbolo de perseguição. Vem uma perseguição gigantesca pela frente. Mas eu tenho um ouro aqui para você. Eu tenho um tipo de obediência. Eu tenho um tipo de caráter para lhe dar que suporta e suportou o fogo do ourives mais terrível. E o lhe deu de graça. E a gente fala assim, rapaz, vem um fogo pela frente. E o ouro está aqui. Jesus está aqui. O ouro aqui é seu. Toma. A gente, não, mas o fogo vem. E ele diz, mas toma o ouro. Não, mas o fogo. Toma o ouro. Ou seja, já é nosso. Lembra que eu fiz para você a pergunta? Se dissessem que daqui a 10 dias começa o tempo de angústia, como é que você vai ficar? Mas você não precisa pensar nisso. Se vem 10, ou 12, ou 15, ou 20. Porque hoje o mercador celestial vai dizer, toma aqui o ouro. O ouro que vai suportar o tempo de angústia. Vocês acreditam nisso? Ou é muito difícil de crer nisso? Será que a gente acredita de fato nisso? Será que a gente pode sair dessa sala aqui agora na certeza de que se o tempo de angústia irrompesse amanhã, ou daqui a 2 dias, eu passaria por todo ele sem transgredir a lei? Ou eu ainda penso assim, não, mas eu tenho muita coisa para vencer. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu preciso fazer ainda muita coisa até lá. Tomara que Deus segure o tempo de angústia, porque eu preciso ainda resolver algumas coisas. Será que a gente já entendeu realmente o princípio da questão? Cristo já disse, ó, eu já venci. Tome posse da vitória. Tome posse da vitória. Quando você tomar posse da vitória de Cristo, a vitória que é dele, que venceu todas as demais de Satanás, vai ser sua. Logo você vai vencer Satanás. No 6º dia, você viu quanta coisa a gente tirou de lição no 5º dia? Uma coisa profunda. E se a gente sair daqui e levar isso para a vida, vai ter uma diferença muito grande no mundo espiritual, na minha, na sua vida e na vida de todos aqueles que nos rodeiam. Veja só, o 6º dia da criação. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 1, novamente, e ver o 6º dia. Verso 24. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra. Lembra que quando a gente leu aqui, ó, só um detalhe, quando a gente leu no 5º dia, nós vimos que Deus produziu também os répteis, mas foi os répteis de onde? Da água. Não é isso? Sim. Agora Deus faz os répteis da terra. Agora no verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pronto. Vamos parar aqui. Então no 6º dia Deus criou o gado, Deus criou os animais da terra e criou o homem no final. Agora, quando ele cria o homem, ele já dá o domínio para o homem. Ele fala assim, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e tudo isso. Mas olha que coisa maravilhosa. Deus manda o homem dominar, mas também Deus mostra que o homem foi feito de onde? Do pó da terra. Então, Deus já na criação, no início, ele já mostra o homem no seu lugar. Ele já abate o homem. Ele é uma fala que a justificação pela fé abateu o homem até o pó. Porque primeiro, ele cria o homem do pó da terra. E segundo, ele sopra sobre o homem o fôlego de vida. Você parou para pensar por que só o fato de Deus soprar nas narinas do homem, isso já deveria abater o homem e colocar o homem no lugar dele? Você parou para pensar nisso? Se ele não soprasse, não ia sair da gente do que é. Exato. Olha só. No Salmo capítulo 8, diz assim, ó, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos,
e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites. Se você for observar em Romanos 1, aí fala que o ser humano estava se degradando cada vez mais, porque eles tiraram o Criador e adoraram mais a criatura. Ou seja, eles passaram a observar o homem cada vez de uma maneira mais, um patamar mais elevado. Quando, na verdade, o homem não é nada. Então, aqui é a verdadeira perspectiva do homem. Dentro de todo esse universo gigantesco, Deus criou o homem. Mas o que é o homem perto de tudo isso que Deus criou? Nada. Esquentou-se meu coração, Salmo 39. Esquentou-se meu coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto eu sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Por mais firme que esteja, o homem é totalmente vaidade. Gente, se isso realmente estivesse em nossa mente. A doutora Célia falou aqui sobre a questão dos casais. Se o homem e a mulher tivessem isso em mente, que eles não são absolutamente nada, será que a gente realmente teria metade, ou até mesmo, será que a gente teria tantos problemas na vida conjugal? Ou então na vida de pai e filhos, se o pai entendesse que ele não é absolutamente nada, que ele precisa do Criador o tempo todo para estar criando aquele filho ali? Será que a gente teria alguma... A maioria desses problemas que nós temos na vida social, será que existiriam realmente se tivesse isso em mente, que eu não sou absolutamente nada? Que eu preciso do conselho de Deus para tudo. Senhor, o que você quer que eu faça? Para onde eu vou? O que eu devo fazer? Nas coisas mínimas. Será mesmo que a gente tem esses problemas? O homem é totalmente vaidade. Quando é que começam os problemas? Quando eu começo a achar que eu sou alguma coisa. Quando a doutora Sara falou alguma coisa aqui ficou na minha cabeça. Ela falou que recebia pessoas, né? Onde as mulheres falavam assim, não aguento mais, porque meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido me manda isso. Veja só, na cabeça do marido, provavelmente, ele tem que falar e ela tem que obedecer no sentido assim, ele perverte o sentido bíblico, como se o homem fosse, não, minha autoridade é soberana. Ou seja, ele não entendeu ainda que ele não é absolutamente nada. Ele só é um representante de Cristo para aquela mulher. E muitas vezes no trabalho, às vezes a pessoa... Você já viu a palavra arrogância? Existe uma palavra... De onde vem essa palavra arrogância? Com certeza se vocês já ouviram alguma mensagem do campo, você deve ter ouvido aquela palavra arrogar-se, né? O texto da irmã White. Mas a palavra arrogar-se, é dela que vem a palavra também arrogância. E arrogar-se é você pensar na sua cabeça que você pode fazer algo sem que necessariamente você tenha poder para aquilo. E o ser humano verdadeiramente, muitas vezes não, na maioria das vezes ele é arrogante. O que significa isso? Ele pensa que ele tem poder para fazer algo quando ele não tem. Então na cabeça dele, ele pode agir dessa forma com a esposa, porque ele é o cabeça. Ou então na cabeça dele, ele pode agir assim com o funcionário, porque ele é o chefe. Ou então na cabeça dele, ele pode agir assim com o filho, porque ele é o pai. Mas se ele tivesse na cabeça dele que ele é erva, que ele não pode absolutamente nada, que ele é um desgraçado, miserável, pobre, cego, que é isso que Jesus olhou para ele e viu, ele não teria esse sentimento na cabeça dele que ele pode fazer isso. Ele teria muito mais humildade de dizer, Senhor, o que queres que eu faça? E aí Cristo poderia ter sido revelado nele. Mas quantas vezes, por a gente achar algo melhor do que realmente somos, nós só fazemos besteira. E aí diz, o homem, por mais firme que ele esteja, ele é totalmente o quê? Vaidade. Vaidade pura. Olha só o que, quando o Davi fala aqui no Salmo 9, olha o que ele pede para Deus. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Aí no livro ele fala assim, apenas pense nisso, meros homens. As nações vangloriavam-se do fato de que elas eram homens e considerariam que elas mesmas eram competentes para dispensar Deus completamente. Mas a palavra de Deus diz que elas são apenas homens. O homem não é nada em si mesmo. E só pode ser algo quando Deus lhe dá oportunidade e poder. Para mim, uma das frases mais terríveis que um ser humano pode ouvir é, por exemplo, estamos com uma pessoa cristã e ela está no momento do culto, né? E aí ela está ali, sei lá, ouvindo palestra, então na igreja, se terminou aquele momento, ela tem que resolver as coisas do trabalho. E aí a pessoa fala assim, já foi o momento de religião, agora eu tenho que resolver minhas coisas. E já perdeu o princípio todo aí. Perdeu tudo. Por quê? Porque na cabeça dela, né, não é tão ruim assim, eu quero pedir oração para a minha vida espiritual. Porque na nossa cabeça, muitas vezes, a vida espiritual
espiritual é os momentos que eu tenho para Deus. Terminou aquilo ali, eu volto para a minha vida normal. E aí eu começo a meus trabalhos, a minha coisa, a minha família, não sei o que, depois, aí quando eu estou mal com Deus, quando eu não tenho tempo para a Bíblia, e tudo isso, eu peço oração pela minha vida espiritual, porque eu faço separação entre vida normal, as coisas que eu faço todo dia, e a vida espiritual, que é o tempo que eu tenho com Deus. Aí quando eu não tenho tempo com Deus, aí eu peço oração pela minha vida espiritual. É assim ou não é? É. Mas se você for ver Patriarcas e Profetas, ele fala que José, a religião dele estava intrinsecamente ligada a tudo. Na cabeça de José, ele separava, não, agora eu vou ter um momento para a minha vida espiritual e eu vou ter um momento para a minha vida aqui para resolver os negócios do rei. Não. A vida dele por inteiro era espiritual. O que ele era na igreja, o que ele era entre o povo de Deus, ele era entre de fora. Se ele falava com Deus quando ele estava dentro de um templo, ele falava com Deus o tempo todo quando ele estava fora. Você percebe isso? Então, olha o que ele fala, são meros homens. O homem não é nada em si mesmo, ele só pode ser algo quando Deus lhe dá a oportunidade de poder. Às vezes, são coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, esse notebook aqui, ele está projetando, o pendrive está nele. Então, assim, para isso aqui aparecer, para a gente poder ler, até para fazer essa palestra, nós precisamos que ele esteja carregado, sim ou não? Se ele começar a descarregar, se aparecer esse aqui agora, aqui, ó, falta 1 minuto para desligar, o que ele vai fazer? Corre para ligar, coloca na tomada. Por quê? Se não colocar na tomada, não tem como continuar. Se você entender, então, que se você se desliga de Cristo em 1 segundo, já era. Você desliga, você apaga, você morre espiritualmente. Você ia ter o tempo todo, não, tem que ficar ligado na tomada. Tem que ficar ligado em Cristo, porque no momento que eu me desligar 1 segundo dele, apaga tudo. E eu quero mostrar para você na Bíblia isso. Abre Ezequiel capítulo 18, por favor. Ezequiel capítulo 18, para você ver a vaidade do homem e a importância urgente de estar ligado a Cristo. Veja só, nós vamos falar sobre a respiração também. Ezequiel 18, 20. Olha que solenidade gigantesca esse texto da Bíblia, olha só. Ezequiel 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vamos parar aqui. Então, se uma pessoa é ímpia e vive em pecado, mas se ela se converte e ela agora passa a praticar obras de justiça e crê no sacrifício de Cristo, todo o pecado que ela cometeu é perdoado, não é isso? Mas digamos que ela agora já é uma pessoa justa e praticou anos de justiça. E ela já está ali andando com Cristo e tudo isso. Olha o que diz agora o verso 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Olha o verso 24, esse para mim é um dos textos mais solenes da Bíblia. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Imagine só o exemplo do notebook que a gente viu. Imagine que você tem uma faculdade hoje, agora. E aí você está com um notebook, que o seu notebook é defeituoso. Vamos trazer isso para a prática. Só que você tem que fazer um TCC. Você passou anos estudando naquela faculdade, no seu sonho, você queria fazer essa faculdade, você passou 6 anos nessa faculdade. E agora você tem que apresentar um TCC. E você está com um notebook que ele tem problema na bateria. Não é assim, né? Você está com um notebook que tem problema na bateria. E se você tirar ele da tomada, ele vai dar problema. Aí o que você faz? Só que você também está com um problema, que ele não está salvando os arquivos. Então, só tenho esse notebook, só tenho como trabalhar com ele. Então, vamos trabalhar com ele. E você começa a fazer seu TCC. E você fica ali, o notebook fica na tomada o tempo todo. Você começa seu TCC, começa e faz introdução, desenvolvimento, isso e aquilo, prova disso, prova daquilo, tal. Começa a ter 60 páginas, 70, 80, 100, 120, 180, 300. Você fala assim, rapaz, minha vida está nesse notebook.
Você não deixa ninguém tocar nele para não entrar vírus, você não bota pendrive de ninguém, você é extremamente minucioso no seu notebook. Então, ó, meu TCC, foram anos de estudo, está tudo aqui. Nem toque no meu notebook. E aí, digamos que você não permite ninguém, realmente, ninguém toca. Mas aí, um dia, tá lá você mesmo, andando dentro de casa, e aí alguém telefona para você vai pegar seu celular, e seu celular está ali atrás do notebook, está ali em cima. Aí você vai pegar, sem querer você puxa a tomada. Você mesmo puxa a tomada com o pé. Ele sai da tomada e desliga. Só que você não salvou as 300 páginas que você fez de algo que você estudou durante 6 anos. E você vai apresentar isso amanhã. Como é que fica a sua situação? Tem alguma prova de que realmente você fez aquele TCC? Por mais que você fale, você chega na frente de milhares de pessoas, eu fiz o TCC, eu passei meses estudando, passei meses procurando, fiz o TCC, está tudo pronto, só que eu, sem querer, eu bati ali o pé e perdi tudo. Ou seja, todos aqueles anos que você estudou, valeu de alguma coisa para poder com um peso para chegar para ele e mandar dizer assim, não, tá bom, você está formado. Vai valer alguma coisa? Então, olha o que Deus está dizendo. Se um homem pratica a justiça durante toda a sua vida, mas chega no momento, ele se aparta dela, ou seja, ele quebra essa conexão de tudo que ele fez em toda a sua vida, não se fará memória. Ou seja, é apagado. Então, Deus tem um livro memorial. E tudo que você faz de bom, tudo que você faz na vida é anotado. Mas um pecado, por se afastar de Jesus, é suficiente para apagar o livro inteiro de boas obras que você fez na vida. Precisamos nos conectar segundo a Jesus, sim ou não? Sim. Não deixe Jesus sair da sua mente. Porque um segundo pode ser fatal. Tem um hino que fala assim, né? Sigo a perigosa estrada deste meu viver. Qual é a próxima frase? Onde cada passo em falso pode ser meu fim. Percebe? É exatamente isso que Ezequiel 18:24 está dizendo. Um passo em falso pode ser nosso fim. E por fim, eu quero mostrar para vocês também. Olha só. O homem é feito do pó, para que se lembre de que não é nada em si mesmo, mas também a imagem de Deus, que ele pode conhecer as possibilidades infinitas diante dele. A associação com o próprio Deus, de si mesmo não tendo mais poder do que a poeira sobre a qual ele caminha, mas capaz das maiores coisas pelo poder e bondade de Deus. E por estranho que possa parecer, suas capacidades são maiores quando ele está mais consciente de sua fraqueza. Quanto mais consciente de quão fraco você é, e você realmente internaliza isso, mais fortemente Deus pode te usar. Em você mesmo, extremamente fraco. Mas com Cristo em você, você pode fazer coisas extremamente extraordinárias. Mas antes de Deus me usar, Ele tem que abater. É isso que a gente fala. É isso que a gente compreende. Você tem que entender que você é pó. Veio do pó. O gado também veio do pó. Os animais vieram do pó. Então nós não somos melhores do que eles em nada. Mas se você percebe que ainda assim, nessa vaidade que nós somos, Cristo condescendeu em descer do seu trono de glória, tomar nossa natureza, sentir o que a gente sente, se identificar conosco, a ponto de nos tornar participantes da natureza divina, e Ele está disposto a fazer isso com você, grandes coisas Deus vai fazer por você. Eu quero finalizar só falando o seguinte. Por que hoje não existem milagres, como acontecia na época dos discípulos? Nós estávamos começando isso ontem, não foi? Por que Deus não faz isso? No livro Milagres de Jesus, Wagner fala sobre isso. Ele diz assim, sabe por que hoje Deus não faz grandes coisas como Ele fazia no passado? Porque, repare, essas coisas só começaram a acontecer com os discípulos depois do Pentecostes. Por quê? Eles ficaram dias em humilhação, oração e confissão de pecados. Depois que eles estavam completamente humilhados, que o meu deles havia morrido, aí Deus começou a fazer coisas extraordinárias, pegava a ferida e botava de um lado para o outro. Mas por que Deus não faz isso comigo e com você hoje? Sabe por quê?
Porque imagine você, se você ainda mantém um coração carnal, se você ainda tem orgulho dentro de você, imagine Deus pegar você aqui e botar você na Europa em segundos. Será que a primeira coisa que você vai querer fazer é o quê? Filmar. Olha o que eu fiz. Olha só, gente. Quem é o pregador que faz isso? Muitos fariam isso. Então Deus não pode fazer isso hoje. Sabe por que ele pegou o Felipe e botou de um lado para o outro? Porque o orgulho de Felipe estava morto. Ele sabia que Felipe não ia se orgulhar quando ele fizesse isso. Ele sabia que a sombra do discípulo poderia curar, porque ele não ia atribuir a causa a ele mesmo. Ah, não. Sabe por que minha sombra está curando a sua não? Porque eu me consagro mais do que você. Então, por isso que ele pode fazer isso com os discípulos e conosco ele não pode fazer isso. Porque às vezes, porque a gente está um pouquinho mais avançado e um pouco, na verdade, já acha melhor do que o outro, mas não fazer milagres. Então isso é extremamente importante da gente entender. Somos pó. Continuamos sendo pó até hoje. E quando a gente realmente internalizar isso e perceber a nossa extrema importância de estar ligado todos os segundos a Cristo, vai chegar um momento em que Deus vai poder usar a gente de forma extraordinária. Mas por enquanto ele não pode fazer isso. Porque se ele fizesse o que ele fez com os discípulos conosco hoje, a gente salvaria pessoas, mas se perderia no final. Seríamos apenas como uma escada, onde as pessoas podem subir, mas a escada por si mesma também não vai para cima. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Que esse dia da criação, o sexto dia, nos mostre realmente que Ele é o Criador. E Ele nos fez do pó. E nós continuamos sendo pó. E quando realmente a gente entender isso, e a gente morrer para nós mesmos, que o Espírito Santo nos enche. E que aí sim, a chuva sobre possa descer sobre cada um de nós que está aqui. Vamos orar por isso então? Querido Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e faz na nossa vida, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que não somos absolutamente nada, Senhor. Mas nos ajude, Pai, a olhar para a Tua Palavra e realmente crer que quando o Senhor diz que nós somos absolutamente nada, somos vaidade, Senhor, isso é verdade. Por favor, Pai, internalize isso em nossa mente, Senhor, de forma que a gente realmente nos considere, Pai, como uma erva. Para que nunca venhamos, ó Pai, a pensar de nós mesmos melhor do que aquilo que o Senhor nos enxerga, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos faça enxergar nós mesmos como o Senhor nos enxerga, Pai. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nossa vida. Remove nosso orgulho, nossa impaciência, nosso egoísmo, nossa inveja, dissensão, inimizades, tudo isso que há, Pai, no coração corrupto do ser humano, que o Senhor nos livre disso, Senhor. Nos dá a mente e o coração de Jesus, porque é o que mais precisamos nesse exato momento. Te pedimos também, Pai, que o Senhor abra nossos olhos para enxergar essas verdades na Tua Palavra e ao nosso redor na natureza, Senhor. Por favor, Senhor, avive nossas mentes, avive nossos sentidos, para que a gente possa ouvir o que o Espírito diz às igrejas, Senhor. Por favor, meu Pai, tome cada pessoa em Tuas mãos individualmente e que ela possa ter uma experiência rica e profunda contigo. E cada pessoa que ouviu essa mensagem, Senhor, também aqueles que vão ouvir essas mensagens no futuro pela internet, que eles tomem posse da riqueza que Jesus já abriu para cada um de nós. Que não possamos olhar para o poder do inimigo nem para as circunstâncias difíceis, mas para o poder que há na Tua Palavra e em todas as bênçãos espirituais que o Senhor já nos concedeu de graça, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, meu Pai. Te imploramos também que nessa nova semana que vai se iniciar, comecemos essa semana completamente lavados e remidos do sangue do Cordeiro, Pai. Perdoa todos os nossos pecados, Pai, nesse exato momento. E nos dá, ó Pai, um coração puro e um espírito inabalável, Senhor, que anda inteiramente de acordo com a Tua Palavra. Nós lhe pedimos todas essas bênçãos e já te agradecemos porque temos elas em nome de Jesus. Amém, Senhor.